a doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 13, parte 6, dia 25 de outubro de 2025. Era costume dos egípcios embalsamar seus mortos e, portanto, os ismaelitas encontrariam o mercado pronto no Egito para suas especiarias. Novamente, quando, durante a fome, José se possuiu por conta do rei de toda a terra do Egito, ele não comprou a terra dos sacerdotes. Gênesis 47, 22. Como uma classe especialmente favorecida, eles foram isentos. Em perfeita harmonia está o fato de que a marca final da consideração do rei por José foi sua entrega a ele por esposa, a filha de Pontifera, o sacerdote. Gênesis 41, 45, mostrando que os sacerdotes eram tidos em especial estima por seu monarca. Moisés deu 2 carros e 4 bois aos filhos de Gersom, segundo o seu serviço, e 4 carros e 8 bois aos filhos de Merari, número 7, 7, 8, porque 2 vezes mais para um do que para o outro. Nenhuma razão é expressamente declarada, mas se nós voltarmos para um capítulo anterior, separado por diversos detalhes sobre outros assuntos, descobriremos por nós mesmos uma explicação satisfatória. Os filhos de Gersom carregavam a parte mais leve da mobília do tabernáculo, números 4, 25. Os de Merari, o mais pesado, números 4, 32, 33. Será que a astúcia ou a verdade estão por trás disso? Mas ele, o rei de Israel, não multiplicara cavalos para si mesmo? Deuteronômio 7,16. Os governadores de Israel montaram em jumentos brancos. Juízes 5,10 e Josué 15,18. 1 Samuel 25, 23. E foram os jumentos e não os cavalos de Quis que se perderam. 1 Samuel 9, 3. A notícia da morte de Absalão foi trazida a Davi por corredores a pé. 2 Samuel 18, 21, 23. Assim, aparece muito incidentalmente na história de Israel que por vários séculos eles não tiveram cavalos. Uma coincidência da realidade que nunca ocorreu em uma ficção. Ao louvar ao Senhor pela libertação de seus inimigos, Débora mencionou que não havia escudo ou lança entre os israelitas. Juízes 5:8. Por mais estranho que seja, está totalmente de acordo com vários outros detalhes encontrados nesse livro. Eude fez-lhe um punhal. 3:16. Sangar matou os filisteus com uma aguilhada de boi. 3:31. Jael teve que improvisar e usar uma caneta de tenda. 4:21. Sansão procurou em vão por uma arma até que ele achou uma nova queixada de jumento. 15:15. Ainda mais notável foi a vitória de Gideão sobre os midianitas com trombetas e cântaros quebrados, com seu grito satírico de fé. A espada do Senhor e de Gideão. 7:15 a 22. Nenhuma explicação é fornecida pelo escritor de Juízes, nem ele liga esses incidentes. Mas quando nós voltamos para 1 Samuel 13, 19 e 22, eles são totalmente contabilizados, pois lá nos é dito que quando os filisteus subjugaram Israel, eles não sofreram. Ferreiro em toda a terra? Aqueles que estão qualificados para pesar evidências perceberão em tais coincidências não planejadas as marcas da verdade, tanto mais convincentes quanto nossa atenção não é diretamente chamada para elas. Golias de Gate, 1 Samuel 17:4. Marquemos o valor dessa menção casual à cidade do gigante. Um detalhe de tão pouca importância que a sua inserção ou omissão aparentemente não importava.
Em Números 13, 32 e 33, somos informados de que os filhos de Anak eram homens de grande estatura. Mais tarde, aquele Josué cortou os anaquins das montanhas e destruiu totalmente suas cidades. Mas alguns permaneceram em Gaza, em Gat e em Asdod. Juízes 11, 22. Assim, 1 Samuel 17,4 se encaixa com essas declarações independentes em Números. E Josué, na boca dessas três testemunhas, a veracidade da história sendo estabelecida. Dentro, 1 Samuel 22, 3, 4. Davi confiou seu pai e sua mãe à proteção dos moabitas. Por que ele fez uma escolha tão estranha e perigosa, não sabemos. Se o livro de Ruth não tivesse chegado até nós, o mistério ficou inexplicável. Mas lá aprendemos que o avô do pai de Davi era uma moabita. Ruth 4:17. E, portanto, a propriedade de sua escolha e de seu lugar de refúgio aparece, mas apenas comparando os dois livros e a circunstância explicável. A falta de design de muitas passagens nos evangelhos é negligenciada em nosso conhecimento familiar com eles. Por exemplo, por que os doentes foram trazidos a Jesus ao cair da tarde? Mateus 8,16. Das passagens paralelas, Marcos 1,21, Lucas 4,31. Aprendemos que a transação ocorreu no sábado, que terminou ao pôr do sol, Levítico 23,32. Então, de Mateus 12,10, uma passagem totalmente independente, descobrimos que havia uma superstição entre os judeus de que não era lícito curar no sábado. Nenhuma explicação é dada em Mateus 8,16. E se não fosse pelos relatos de Marcos e Lucas, não saberíamos. Era o sábado. Como aconteceu que Pedro, um estranho que havia entrado na casa à noite em circunstâncias de alguma desordem, foi identificado pela empregada na varanda? Mateus 26,71, João 18,16 nos diz: ele ficou ali com João até que aquela que guardava a porta os admitiu. Um evangelho minuciosamente confirmando o outro. A Bíblia, meus leitores e ouvintes, não consiste em fábulas engenhosamente inventadas, mas em registros autênticos de eventos importantes. Eles são examinados e sustentarão o escrutínio mais diligente, evidenciando-se como relatos eminentemente confiáveis e fiéis dos acontecimentos reais. Embora eles transmitem muito mais do que é extraordinário, milagres muito poderosos, a confiança na historicidade é estabelecida pelas inúmeras marcas de realidade, consistência e precisão de que os fatos comuns combinados com eles exibem constantemente. A concordância exata entre declarações incidentais em partes amplamente separadas da Bíblia argumenta a veracidade de cada uma delas. Quanto mais aproximamos uma narrativa da outra, mais aparece a veracidade dos escritores. Assim, quando encontro Paulo afirmando que desde 2 Timóteo 3, 1, 5, o que necessariamente implica pelo menos um pai judeu, e depois descobri que sua mãe era uma judia. Atos 16:1. Sou compelido pela história obliquidade de tal declaração a aceitá-la como inerrante. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre eternamente.